saindo aqui de São Paulo, indo a Brasília, é isso, Aninha? Isso, a gente vai falar sobre esse pacote de socorro, Joel, que foi apresentado agora há pouco, foi bem no começo do Bora Brasil, por volta da 1 da tarde, que começou esse evento lá em Brasília, com a participação do presidente Lula, ministro da Fazenda Fernando Haddad, os presidentes do Congresso estavam junto também, né, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, até porque essa medida provisória tem que ser votada no Congresso para que a validade seja mantida, e o presidente cobrou, né, uma ação rápida, uma avaliação rápida desse projeto por lá. Então, várias medidas que estão contidas nessa medida provisória de socorro, né, pacote que foi chamado de Brasil Soberano. A principal delas é essa linha de crédito de 30 bilhões de reais, mas tem outros detalhes. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que outras medidas podem ser colocadas em prática mais para frente, Joel, porque o tarifaço começou há uma semana. Então, o impacto real disso ainda não foi sentido. Nós passamos as últimas semanas, sob o comando do vice-presidente Alckmin, conversando com setores econômicos para saber exatamente a escala do problema que nós estamos enfrentando, para que essa primeira medida, pode não ser a única, mas que essa primeira medida pudesse atender de pronto os setores mais atingidos pelo tarifaço de 50%. Vamos destrinchar um pouco mais esse pacote e entender o que foi proposto com o pessoal do AgroMais. Na Rádio Bandeirantes, AgroMais. Oi, Andrés, muito boa tarde a você, tudo bem? Tudo bem? Muito boa tarde, Joel, muito boa tarde, Ana. Pois é, como é que vocês estão também? Nós estamos bem, graças a Deus. Agora resta saber, Andrés, como que esse pacote de socorro será aplicado mesmo aos exportadores, aos produtores, principalmente, né? Qual a ideia, como que o setor aí recebe esse pacote de socorro? O Brasil Soberano, né? É o nome da medida provisória. Exato, Joel. Essa medida ela foi dividida em 3 pontos principais, que são o fortalecimento do setor produtivo, a proteção dos trabalhadores brasileiros e a diplomacia comercial brasileira. Para o fortalecimento do setor produtivo, o governo anunciou uma linha de crédito de 30 bilhões de reais. Trata-se, então, de um financiamento com taxas mais acessíveis, taxas a 3%, por exemplo, a depender do perfil da empresa, né, que foi afetada. E serão priorizados os mais afetados, ou seja, os setores que dependem diretamente da venda aos Estados Unidos, como o setor de pescados, como o setor de mel, por exemplo, e as empresas de menor porte, porque costumam ter menos capital de giro, menos estrutura para se manterem. Essas pequenas e médias empresas vão poder também ter acesso aos fundos garantidores, são 4 bilhões e meio de reais apenas em fundos de garantias, 1 bilhão e meio é para o Fundo Garantidor do Comércio Exterior, 2 bilhões e meio para o Fundo Garantidor para Investimentos, que vem do BNDES, esses recursos, e o Fundo de Garantia de Operações, que eu já havia adiantado aqui na segunda-feira, que também estaria incluso. Outra medida anunciada foi o adiamento da cobrança de impostos por até 2 meses, ou 60 dias, né, pela Receita Federal. Então, por até 2 meses, essas empresas não vão ter os impostos cobrados pela Receita. Outra medida é a das compras públicas governamentais, em que o governo, através dos estados e dos municípios também, pode aumentar a compra para programas de alimentos, programas de merenda escolar, por exemplo, alimentação para hospitais e assim. Agora, quanto às medidas novas que não estavam previstas também, a gente tem 2 que me chamaram a atenção: a prorrogação de prazos do regime de drawback. O que é o regime de drawback? É uma medida aduaneira, ou seja, lá das alfândegas, em que se suspende os tributos que incidem sobre os insumos importados para usar em um produto exportado. Por exemplo, se eu importo um material para me ajudar na pesca, que eu exporto, eu não pago o imposto de importação desse material porque ele está me ajudando a exportar o meu produto. Essa medida prevê a prorrogação, então, de 1 ano desse regime de drawback. Não vão ser cobrados esses impostos por 1 ano. Há também a modernização do sistema de exportação, que é uma espécie de compartilhamento de risco entre o governo e o setor privado, que permite ao banco e às seguradoras usarem essa garantia nas operações comerciais, para proteger, por exemplo, os contratos que podem ser cancelados, né, nesse meio tempo. Mas todo esse apoio ao setor produtivo,
vem com uma contrapartida muito importante, que a gente já vinha comentando também, o Joel comentou na segunda, que é a garantia dos empregos. Todo o acesso a essas linhas de crédito vai estar condicionado à manutenção da mão de obra. E o governo vai instalar uma Câmara Nacional de Acompanhamento do Emprego para monitorar o nível de emprego nas cadeias produtivas. Se está havendo demissões, se as empresas que estão tendo o acesso aos fundos não estão demitindo, de fato, os seus empregadores. E, para finalizar, o governo incluiu também no plano o apoio à nossa diplomacia. Essa é, de fato, uma questão institucional, porque o Lula foi informado durante o evento que o Brasil atingiu a marca de 400 mercados abertos desde o início de 2023, o início do seu governo. E vai continuar brigando para que mais mercados sejam abertos. Agora, por exemplo, o mercado halal, que é o mercado árabe, demonstrou mais interesse ainda nas nossas proteínas, animais e outros produtos do agro, do nosso agro. E o governo passou agora a bola para o Congresso Nacional, né, como a Ana bem falou, para essa MP ser aprovada, devidamente apreciada e aprovada. E o setor, por enquanto, o setor quer saber quem vai pagar a conta, né? A gente ainda não tem um pronunciamento oficial das entidades, como a Confederação Nacional, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, que é a principal entidade relacionada ao agro. Eles ainda não se pronunciaram. Aliás, desde o início do tarifaço, a CNA ainda não se pronunciou oficialmente, ela está pisando em ovos em relação a isso, mas o que todo o setor entende nos bastidores é quem vai pagar essa conta, porque o governo tem uma briga muito grande em relação ao lado fiscal, em relação a arrumar a casinha, arrumar as contas. Isso, inclusive, foi uma polêmica no lançamento do Plano Safra, porque muitos queriam mais acesso, mais recursos, e o governo limitou, mas agora abriu esse crédito emergencial de 30 bilhões de reais, devido à necessidade, de fato, do momento, mas o setor quer entender quem que vai pagar essa conta. Essa é uma boa pergunta também. Eu imagino que vai ser repercutida no Congresso quando essa MP for ser avaliada. Com certeza. Valeu. Andressa, obrigado. Obrigada. Um abraço. Eu que agradeço, pessoal. Até a próxima.